Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje, no dia 21 de setembro de 2020, às 20 horas e 56 minutos, na gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do 5º período noturno da ProMinas. Estamos aqui hoje nos encontrando nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas não vai nos impedir de dar continuidade no conteúdo, como sempre reforço com os alunos. Falando deste nosso encontro de agora, como já antecipadamente comunicado a todos aqui presentes, eu informo que o encontro está sendo inteiramente gravado e, posteriormente, eu estarei disponibilizando para vocês, meus alunos da ProMinas, no pincel atômico, como estudo dirigido. E para todos os alunos, inclusive os da ProMinas, também vai estar disponibilizado lá no meu canal do YouTube. Pessoal, a aula de pouco tempo agora, pouquinho agora, já está lá no YouTube, viu? Quem tiver interesse de assistir, já está lá, é a aula 82 no meu canal do YouTube. Essa nossa vai ser a aula 83. Só para vocês irem anotando, caso tenham interesse de ir pelo YouTube, tá bom? No que diz respeito ao nosso encontro de hoje, também já reforço que tem material disponibilizado para vocês, alunos da ProMinas. Foi disponibilizado hoje de manhã, lá no nosso grupo do WhatsApp, um material de apoio de um grande professor Eupídio Donizete, um grande jurista, doutrinador, e aí é um compilado de um texto do professor Eupídio Donizete, com análises também que foram feitas pelo Fred Didier, tá bom? Esse material de apoio está lá para os alunos da ProMinas aprofundarem ainda mais o conhecimento sobre o nosso caminhar de hoje. Agora, hoje nós já tivemos encontro nos dois horários primeiros, agora nós estamos nos dois últimos horários dessa segunda-feira, começando a semana, né, pessoal? E em relação a este nosso encontro, o que nós vamos abordar? Nós vamos falar sobre a questão que envolve a arguição de impedimento ou suspeição. Vocês já escutaram falar sobre isso? Impedimento, suspeição, o que é isso? Pessoal, só antecipadamente agradecer o pessoal, tô falando aqui, ó, Ita tá com a câmera ligada, quero agradecer, viu, Ita? É bem legal quando fica com a câmera, eu falo com os alunos, porque tem hora que o professor vai se sentindo sozinho, né, pessoal? Aí liga a câmera, a gente fala, tá lá, vamos você ver. Um dia meus alunos ligaram a câmera, aí eles fizeram a surpresa para mim, aí eu tomei um susto, falei, gente, a gente tá tão acostumado com esse mundo agora remoto, né, que a gente sente muito falta desse contato humano, né, pessoal? Vocês estão sentindo falta de ter as aulas presenciais? Estão com saudade, querendo voltar às aulas presenciais, ou já está todo mundo adaptado com as aulas remotas? Ó, a Jéssica aí também, ó, meu Deus, momento de emoção, ó, tá vendo todo mundo, ó, massa demais. Eu estou acostumando, professor, não é por nada não, mas eu estou estudando mais. A gente estuda estudando na faculdade. E porque também você força mais o seu cérebro para poder entender mais a coisa, então. Sim, a gente tem que estudar, né, pessoal? Eu costumo falar que o ser humano é um ser, né? A gente se adapta a tudo, né? Graças a Deus. Mas vamos seguir, então, na caminhada. Vi hoje Jéssica aqui, vi Ita, tô vendo todo mundo aqui, tô feliz, e obrigado, pessoal. Vamos seguir na caminhada, vamos falar de impedimento e suspeição. Sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Vamos lá. Quando nós pensamos em poder judiciário, o que vem na sua cabeça? Poder judiciário, processo. A gente já pensa em algum conflito, concordo com a discussão que possa existir entre um autor e um réu, e buscou o poder judiciário. Aí eu quero que vocês entendam. Por que existe o poder judiciário? O poder judiciário ele surge para quê? Solucionar os eventuais conflitos que possam vir a surgir no convívio social. Tá bom? Vi aqui a mensagem, Jéssica. Tá certinho. Tá bom? Camila também, para todo mundo está sendo gravado, depois eu vou disponibilizar, se tiver alguma parte que tiver perdido, vai estar lá no nosso YouTube e no Pincel Atômico, tá bom?
O Poder Judiciário ele surge verdadeiramente para resolver os conflitos sociais. Concordam comigo? Buscar, eu vi certa vez um texto, me fugiu aqui a memória de quem foi o autor, mas que falou que a grande função da justiça é buscar a paz social. Realmente é. Porque se eu não buscar a paz social, vamos imaginar que a Jéssica tem um processo com a Camila. Se não existe um poder judiciário, qual que é o perigo? Da Jéssica ir lá e com as próprias forças fazer valer o direito dela. Né, pessoal? Com agressão, violência, sangue de Jesus tem poder, né? Mas, gente, brasileiro, o que vocês acham? O que brasileiro faria? Bagunça. Nós sabemos disso. Só que deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês concordam comigo que o Poder Judiciário, nessa análise de processo, ele é uma parte que, teoricamente, não tem lado. Concordam comigo? Ele está lá, ele é o Estado, recebendo as eventuais demandas que surgem, para que ele pegue e devolva respostas. Correto? E existe um princípio que é fundamental. Um princípio da imparcialidade. O que é esse princípio da imparcialidade? Tanto o juiz quanto os servidores do Poder Judiciário, o que vai acontecer? Eles têm que ser imparciais. Também têm que ser independentes, ou seja, não existe ninguém conduzindo a forma deles pensarem. O juiz, ele decide com base nas suas convicções, com base nas provas que constam nos autos, ele não é manipulado, teoricamente. Então, a independência e imparcialidade é muito importante. Faço uma pergunta. Pessoal, o juiz ele tem que ser independente e neutro? Sim ou não? Ele tem que ser neutro? O que vocês acham? Eu já antecipo. Eu acho que sim. Só que isso é uma pegadinha. Por quê? A neutralidade Neutro. não é humana. Verdade. Nenhum ser humano é neutro. Você consegue ser imparcial. O que é neutralidade? Vamos dar um exemplo. Chega lá, você é um juiz num processo criminal. Um homem adulto que estupra uma criança de 1 ano. Que tem um vídeo provando. Dentro da pessoa, ela não consegue ficar neutra. Por quê? Você já tem suas formas, seus princípios. Você fala, não é um adulto, num crime tão violento quanto uma criança. Lógico que internamente, você tem situações. Você dificilmente ficará neutro, concorda comigo? Só que mesmo não sendo neutro, você consegue ser imparcial. Vamos dar um exemplo? Imagina que nesse caso, João é o que realizou o ato de estupro contra uma criança, algo violentíssimo, estupro de vulnerável. Eu, como juiz imparcial, o que eu tenho que fazer? Da mesma forma que eu abro um prazo, por exemplo, para a acusação manifestar, eu tenho que abrir um prazo para a defesa manifestar. Da mesma forma que eu dou acesso a uma prova, uma parte, isso é imparcialidade. Então, tome muito cuidado. Eu dei aula, foi 7 anos mais ou menos, para concurso. São essas pequenas pegadinhas que fazem o aluno cair e errar a questão. Então, fiquem atentos. Por quê? É aquela hora que você lê rapidamente, você sai da prova falando o quê, pessoal? Essa é a única que eu tenho certeza que eu acertei. É ou não é? Sai o gabarito, você errou. Você fala assim, sangue de Jesus tem poder. A que eu tinha certeza eu errei, as que eu tinha dúvida, então só Jesus na calça. Né? Deus é mais. Então fique muito atento, porque essas nomenclaturas fazem a gente confundir. Mas por que tem que ter imparcialidade dentro do Poder Judiciário? Por que é tão importante essa imparcialidade? Para que eu tenha uma sensação de segurança, que quando eu tenho um conflito, eu vou buscar a justiça. Mesmo que... mas o que é justiça? Porque a justiça, teoricamente, pode ser para a Ita uma coisa, para a Jéssica outra. Aí elas estão num processo uma contra a outra,
estão questionando. Mas o que é justiça? É a aplicação das normas que são colocadas no nosso ordenamento jurídico. Por mais que em algumas situações a gente vê na prática mesmo, questões que até você questiona, tal situação foi justa, você pode até questionar, mas o Poder Judiciário está lá para analisar o caso e aplicar a norma ao caso concreto. Maravilha. Só que tem um detalhe. Perdão. Esse princípio ele é tão importante, que no nosso sistema jurídico, o juiz ele tem o dever, a obrigação de oferecer imparcialidade para as partes. É preciso não só que o juiz seja imparcial, ele tem que deixar claro a sua imparcialidade. Pessoal, é tanto que a lei possibilita que quando um juiz ou um servidor ele entender que ele é impedido ou suspeito, o correto e até o ético a se fazer é o quê, pessoal? Ele mesmo manifestar. Virar e falar, por exemplo, eu sou suspeito, eu sou impedido. Ô, Eduardo, isso acontece na prática? Acontece. Já tive casos que o próprio juiz virou e falou o quê? Eu sou impedido porque é uma grande amiga minha à parte e aí pode gerar questionamentos, por exemplo, não vou atuar. Entende? O próprio juiz pode manifestar declarando-se impedido ou suspeito. É o correto. Só que esse correto muitas vezes não é feito. E para evitar que sua causa viesse a ser analisada e viesse a ser tratada de uma forma que gerasse eventualmente questionamento, o nosso sistema jurídico, através do Código de Processo Civil, ele traz 2 importantes artigos. Está lá entre o 144 e 148, mas esses artigos em especial é o 144 e o 145 do CPC. Nós vamos ver todos aqui no nosso chat, vamos tratar de um por um. Mas são as situações de, deixa eu colocar aqui para vocês, impedimento, lá no 144, e suspeição, lá no 145. Tá bom? Então, nós vamos falar das situações de impedimento e suspeição. Vamos começar falando de impedimento. O impedimento, ele é taxativo. Eu acabo de colocar aí para vocês uma forma de se analisar, que o próprio professor Pedro Donizete comenta. Os impedimentos são taxativos e eles são um verdadeiro obstáculo para o exercício da jurisdição no país. Podem ser arguidos a qualquer tempo. Grifa isso, pelo amor de Deus. O impedimento, ele pode ser manifestado a qualquer momento, até mesmo em sede de recurso, você pode alegar impedimento. Tá bom? É tão sério que mesmo depois do trânsito em julgado de uma sentença, por exemplo, se eu tiver suspeita, se eu questionar impedimento, eu posso buscar, inclusive, uma ação rescisória, em respeito ao artigo 966, inciso 2º do CPC. Então, se um juiz que era impedido julgou a minha causa, eu posso até questionar uma sentença que transitou em julgado. Por quê? Porque eu estou questionando que aquele juiz, ele é um juiz impedido. O impedimento é algo que não pode passar. Tá bom? É tanto que essa questão que envolve impedimento e suspeição são questões que diretamente atingem a questão que vai envolver esse princípio da imparcialidade do juiz. Tá bom? Coloca aí para vocês uma situação. Por ser um não impedimento requisito de validade do processo em relação ao juiz, é uma questão de ordem pública. O que quer dizer isso? Por isso que a qualquer momento pode ser questionado. Por isso que o juiz pode declarar de ofício. Por isso que se o tribunal notar, ele pode declarar de ofício, que é uma matéria de ordem pública. Tá bom? Já a suspeição
por mais que analise uma questão que trata de um pressuposto de validade, se ela não for analisada, se ela não for questionada no momento propício, não mais poderá ser questionada. Tá bom? No que diz respeito a isso, nós podemos falar, então, que o impedimento seria uma presunção absoluta de parcialidade do magistrado, enquanto a suspeição seria um impedimento, uma presunção relativa. Coloquei isso aí para vocês, tá bom? No nosso chat. O impedimento, ele é mais grave do que a suspeição. Os dois são situações que afetam a imparcialidade, mas o impedimento é algo mais pesado, tá bom? São as questões mais graves que podem ser alegadas a qualquer momento, em matéria de ordem pública, vai gerar rescisão do processo, gera rescisão da coisa julgada, se for necessário, enquanto a suspeição é uma presunção relativa. Cabe, admite-se, prova em sentido contrário. Tá bom? Maravilha. Começamos a falar de impedimento, nós temos que, por óbvio, falar do artigo 144. Lá no 144 fala para a gente assim: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, e aí coloca para a gente 9 incisos. Tá bom? Vamos tratar de um por um. Primeiro deles. Primeiro caso de impedimento. Quando interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Ah, Eduardo, eu fui advogado de uma parte, virei juiz e virei o juiz do processo. Ué. Aí não tem como não, né, filho? Pelo amor de Deus. Ah, não, mas eu fui testemunha no processo. Ué. Pessoal, como é que você foi advogado, foi testemunha, foi até mesmo exerceu a função de promotor dentro de um processo, virou juiz e vai julgar o mesmo caso? Vocês entendem que nessa situação, a opinião da pessoa já está maculada? Ou não? Eu sou advogado de Camila. Virei o juiz do processo. Ué, tem alguma suspeita que eu vou ter a imparcialidade minha rompida? Ué, eu fiz o processo? Ou então eu fui testemunha, eu sei do que se trata? Nessa primeira situação, claramente o juiz não pode, é vedado, é proibido a ele conduzir, participar como juiz do processo quando ele já tiver intervido anteriormente como mandatário da parte, ou tiver sido um perito, ou mesmo tiver sido o próprio Ministério Público, ou tiver prestado depoimento como testemunha, uma vez que isso é muito ressaltado pela doutrina, aquele juiz já vai ter tido contato com aquela matéria que ali está sendo analisada. Se ele já teve um contato prévio antes, isso pode gerar uma visão já maculada pelo contato que ele teve, e por isso geraria, sim, um conflito com essa imparcialidade que é necessária, e ali eu teria uma situação de impedimento. Tá bom? Maravilha. Há um detalhe, como são vários, a gente vai falando. Se tiver dúvida, pessoal, vocês me parem na hora, seja por áudio ou mesmo por mensagem. Combinado? Segunda situação que gera impedimento. Segundo inciso do artigo 144, que está aí na tela para vocês. Há impedimento do juiz quando ele conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Ué, como assim, Eduardo? O impedimento, ele vale para o Poder Judiciário como um todo, tá bom? Vamos imaginar que o Poder Judiciário ele tem hoje 4 instâncias, né, pessoal? Primeira, segunda, terceira e quarta. A quarta é quem? STF, no âmbito civil, né? Segunda é quem? STJ, Superior Tribunal de Justiça. Segunda instância, terceira instância STJ. Segunda instância seria Tribunais de Justiça dos Estados e Tribunal Regional Federal no âmbito da Justiça Federal. E aí, primeira instância, juízes federais, juízes estaduais. Vamos imaginar que eu sou juiz de um processo. E
Eu analisei todo o processo e depois, ao final, dei uma sentença. Na sentença eu falei assim, ó, eu entendo que João teve o direito em relação a José. Tive a decisão, tá bom? Dei uma decisão. Já tive contato com o processo? Sim ou não? Eu tive ali agora, fui o juiz do processo, dei uma decisão. Imagina que eu evoluo na minha carreira e viro desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conseguimos imaginar isso? Aí imagina que por uma situação de coincidência, a parte que perdeu, José, recorre para o Tribunal de Justiça e cai na mão de quem o processo para julgar? Eduardo, desembargador. Eu posso julgar esse processo? Esse recurso? Sim ou não? Não. Por quê? Eu sou impedido. Eu já tive contato com esse processo em outro momento e dei uma decisão. Então, a minha decisão aqui seria idêntica. E aí não seria duplo grau jurisdicional? Porque o que é o princípio do duplo grau jurisdicional? De você poder recorrer, por exemplo? É você tentar que a sua situação seja reanalisada por um órgão colegiado, por exemplo, para que aquela decisão que você não concorda venha a ser alterada. E no que diz respeito aqui, se eu já tive contato anteriormente com o processo de decisão, a minha forma de atuação está maculada. Hein, professor, só dando um exemplo aqui, minha prima, ela está com um processo, o que acontece? Na cidade pequena, o ex-marido dela conhece o juiz, é amigo do juiz, o juiz frequenta a casa dele, entendeu? Sim. E ela já fez o pedido de revisão alimentícia 2 vezes e ela perde. Entendi. Porque tem muita amizade envolvida, entendeu? Entendi. Aí ela saiu de lá para fazer a entrada de novo aqui. Entendi. Aí, nesse caso, vai ser duplo grau de jurisdição? Não, duplo grau de jurisdição é você poder recorrer para os tribunais superiores. No caso dela, buscar, porque a situação específica de alimentos, ela pode ser questionada a qualquer momento quando se tem alteração da situação fática. Que ela está podendo ajuizar novamente a ação. Mas, e todo mundo da cidade sabe disso, entendeu? Todo mundo sabe, todo mundo fica calado. Mas aí o que precisaria fazer? Quem é que não pode calar? Ela. O advogado. Mas aí ela pegou advogado de lá. Agora ela não quer mais de lá, ela quer daqui. O advogado, eu já tive conflito com juiz e com juíza sobre impedimento, que eu fui na sala da juíza e falei, Vossa Excelência é impedida. Eu fiz um pedido, se declare. E sabe o que ela falou? Não. Eu denunciei a juíza para o Tribunal de Justiça de Minas. E fui para Belo Horizonte fazer uma sustentação oral para retirar a juíza do processo. E o tribunal retirou ela à força. Existe um ditado, que é uma frase que acompanha a carreira dos advogados sempre. A advocacia não é profissão para covardes. Porque nós somos a forma de exteriorização dos direitos da população. O advogado particular, o defensor também, o promotor, mas em específico o advogado, ele está lá para defender o direito do seu cliente. Lembrando, não existe hierarquia não, pessoal. Juiz está assim, tá não, é o mesmo nível hierárquico. Não existe, o juiz não manda no advogado, é todos no mesmo nível. Aí o advogado não pode se calar. E no caso dela, nós vamos ver dessa amiga sua, não é impedimento. É suspeição. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver. E a diferença é o quê? Impedimento pode ser falado a qualquer momento. Suspeição não. Combinado? Terceira situação aqui de impedimento. Quando no processo estiver postulando como defensor público, como advogado ou membro do Ministério Público, o cônjuge ou companheiro do juiz ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Gente,
O que quer dizer isso? Vamos imaginar que meu pai é juiz. Eu sou advogado no processo. Meu pai pode ser juiz no processo, gente? Não. Aí o impedimento. Ué, gente, pelo amor de Deus. Relação familiar, cônjuge, companheiro. Imagina, eu sou casado com a Jéssica. Ó, Jéssica, não leva mal não, mas eu vou ter que julgar seu caso, do seu cliente, contra você, viu? Talvez vai existir algum conflito na relação minha de Jéssica, marido e mulher? Com certeza. Então, talvez eu estaria predisposto a ter um entendimento favorável ao cliente de Jéssica só pela relação minha e dela, que somos marido e mulher, por exemplo. Então, por isso, por esse questionamento se a conduta vai ser ou não imparcial, já deixa claro que é impedimento. Só que, pelo amor de Deus, grifa o grau até 3º grau. Combinado? 3º grau é quem? Você já tiver direito de sucessão? Sim ou não? Você já viu sucessão? Maravilha. Então, vocês sabem que 1º grau, filho, pai, né? Linha reta, não tem limite. Linha colateral vai até o 4º grau. Não existe colateral de 1º grau. Existe colateral de 2º grau, que são os irmãos. 3º grau, que são os sobrinhos e os tios. 4º grau seriam os tios-avós e os primos. Se seu primo é o advogado do processo, você pode ser o juiz? Sim ou não? Não sei. Primo é 4º grau, aí o impedimento é só até o 3º. E se você não tem contato com seu primo? Vocês não conhecem gente que tem família que é tão grande que muitos não têm nem contato, nem se conhecem de cidade diferente? É só mais um advogado. Aí você poderia buscar o quê? Suspeição, que daqui a pouco nós vamos falar. Mas o impedimento é até o 3º grau. Combinado? Detalhe, em relação a essa questão, lá nos parágrafos nós vamos fazer algumas observações, tá bom? Então coloca um asterisco aí no inciso 3º, que lá nos parágrafos a gente vai fazer umas ponderações sobre ele. 4ª situação de impedimento, o inciso 4º está aí para vocês. O juiz não pode atuar quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge, seu companheiro, parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Diferente do inciso 3º, em que vai ter um parente, um cônjuge, um companheiro, como defensor, como Ministério Público, ou como advogado, no 4º inciso é quando a própria parte for o esposo, for a esposa, for o parente, ou for o próprio juiz. Então, nessas situações, também o juiz ele é impedido de atuar no processo. Por questões óbvias. O entendimento dele vai ser maculado porque ele está julgando uma questão que envolve também o emocional, o sentimental dele, o familiar, o esposo, uma esposa, um companheiro, uma companheira e assim por diante. Tá bom? Show. 5ª situação de impedimento. Tá aí no chat para vocês. Quando o juiz for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte do processo. O juiz vai julgar uma causa. Aí na causa tem uma pessoa jurídica e o juiz ele é sócio da pessoa jurídica. Ou é membro da direção ou da administração daquela pessoa jurídica. Ué, pessoal, claramente não vai poder atuar. Por quê? Porque no que diz respeito à atuação dele, vai se gerar, sim, questionamento. Ué, você é sócio da empresa, você administra a empresa, você vai julgar uma causa que envolve ela? Não, é proibido. Inciso 5º está aí para deixar claro esse impedimento. O 6º fala do juiz quando ele for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Nessas 3 situações, quando ele é herdeiro presuntivo, ou vai receber uma doação, ou mesmo é empregador de uma das partes que ele está atuando, ele não vai poder participar julgando aquele processo, pessoal. Por quê? Porque existe
uma presunção absoluta que aquele juiz ele vai ser parcial. Por isso que se colocou aqui no inciso 6º essa modalidade, essa forma de impedimento na atuação do juiz dentro do processo. Tá bom? Então, seguindo, vamos ver todos os impedimentos e aí a gente faz algumas análises mais detalhadas ainda. 7ª hipótese de impedimento, tá aí na telinha para vocês. Qual que é? Quando figurar como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Pessoal, juízes e promotores, eles podem dar aula, por exemplo, em instituições de ensino, em uma só, cada juiz ou cada promotor. Aí vamos imaginar que eu sou juiz, e aqui nós estamos na aula da Prominas, eu sou um juiz e dou aula na Prominas. Vamos imaginar essa hipótese. E aí, chega um processo em que uma das partes é quem? A Prominas. Eu não sou sócio da Prominas, eu sou um funcionário da Prominas. Mas nessa hipótese, eu tenho uma relação com a instituição de ensino. E aí foi algo muito interessante para evitar tráfico de influência, para evitar uma conduta que o juiz possa ter pensando na instituição a qual ele mesmo trabalha, como professor, como docente. E aí colocou essa hipótese muito interessante, por óbvio, para gerar o impedimento do juiz. Se figurar como parte num processo, uma instituição de ensino, em que aquele juiz ele tem uma relação de emprego, ou mesmo um contrato de prestação de serviço, para palestra, eventos, por exemplo, ele não vai poder julgar o processo, uma vez que ele é impedido pelo artigo 144, inciso 7º. No inciso 8º, coloca para a gente que, no que diz respeito a outra situação que o juiz não pode atuar no processo por ser impedido, é aquela em que figurar como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Como assim? Pessoal, lá no inciso 3º, nós falamos do impedimento quando o próprio advogado, por exemplo, uma das situações lá, quando o próprio advogado é o esposo, a esposa, o companheiro, ou parente até o 3º grau do juiz. No 8º, traz uma outra situação. Se o cliente é do escritório de um cônjuge, companheiro, parente até o 3º grau do juiz, mesmo que tenha outro advogado atuando, mas é cliente do escritório de algum esposo, do escritório a qual pertence um esposo ou esposa, um companheiro ou uma companheira do juiz, ele não pode julgar. Eduardo, mas como é que eu vou saber se vai ser cliente? Por exemplo, eu tenho clientes, alguns que são fixos, em algumas empresas, algumas pessoas jurídicas, algumas pessoas físicas também, que eles já são clientes recorrentes. Eu tenho cliente no meu escritório que só dele eu tenho 300 processos. No outro eu tenho 80. Aqueles clientes que eu atuo já há um tempo e que a grande maioria das questões que envolvem aquele cliente específico quem advoga no meu escritório. Esse impedimento é assim, imagina um cliente desse, eu tenho 80 processos, 300 processos. Aí cai um processo para ser julgado por um juiz que é minha esposa. Aí eu falo, meu Deus, para evitar, vamos fazer assim. Eu coloco um outro advogado de um outro processo para defender esse meu cliente nesse caso específico, porque aí é meu cliente, mas nesse caso específico vai ser outro advogado e não vai gerar impedimento. Aí, o inciso 8º está aí para isso. Mesmo se tiver a contratação de outro advogado e existir a situação de questionar a parcialidade do juiz, ele é declarado impedido pelo inciso 8º. Se é cliente de um escritório de advocacia, de esposo, de companheiro, de parente até o 3º grau do juiz, mesmo que tenha outro advogado atuando no processo, é impedido, porque se questiona a atuação do juiz. Pessoal, seria muito fácil, é só pedir um advogado para assinar uma procuração e participar do processo advogando, enquanto eu tenho todo o contato
porque é meu cliente, com aquele juiz que é meu parente, que é minha esposa, que é meu esposo, que é meu companheiro, minha companheira, e que isso poderia gerar, por óbvio, uma análise de questionamento se aquele juiz foi ou não, se ele seguiu ou não o princípio da imparcialidade. Por fim, no impedimento, o inciso 9, que está aí para a gente, fala que o juiz também é impedido de trabalhar num processo quando promover a ação contra parte ou seu advogado. Imagina que o juiz, na hora que ele entra no processo, o juiz e eu temos um processo, eu advogado contra ele ou ele contra a minha pessoa, em outro processo. E aí ele vai julgar um processo em que eu vou advogar? Claro que não. Que aí também tem esse conflito, eu não posso permitir. Quando existe, por exemplo, um processo contra uma parte ou contra um advogado feito por um juiz, aquele juiz não pode julgar processo que envolva aquela parte. Por quê? Por uma questão simples. Ele vai estar maculado no que diz respeito à sua análise que ele deveria fazer no processo, uma vez que em outros processos eu e ele somos partes, por exemplo, que nos processamos. Então, por isso, o inciso 9 vem com esse impedimento também claro na atuação do juiz dentro do processo. Tá bom? Perfeito. Pessoal, quero saber de uma coisa. Antes de falarmos os parágrafos, conseguimos entender todos os incisos do 144? Me fale aqui que isso é muito importante para a gente poder seguir. Se ficou com dúvida em algum, pode falar também que eu repito. Me fale aqui. Desses incisos do 144, das questões de impedimento, conseguimos entender? Podemos seguir? Para falar dos parágrafos, antes de falarmos da suspeição? Não falaram, então vamos seguindo. Qualquer dúvida, vocês vão me avisando aqui, tá bom? Em relação aqui ao 144, falei para vocês colocarem um asterisco no inciso terceiro por causa dos parágrafos. E olha que interessante. O parágrafo primeiro fala assim: na hipótese do inciso terceiro, o inciso terceiro é aquele que fala que o juiz é impedido quando no processo estiver postulando como defensor, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente, consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Nessa hipótese, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Então, se depois do processo já está sendo analisado pelo juiz, imagina que eu vou e viro advogado de um escritório, o juiz é meu pai, por exemplo, ou minha mãe, se ele já teve um início de atuação e eu só virei advogado que geraria um impedimento depois que ele já é juiz do processo, isso não vai acarretar impedimento, uma vez que para ser impedimento, o parágrafo primeiro falou que nessa hipótese do inciso terceiro, tem que acontecer antes do início da atividade judicante do juiz, tá bom? Por isso também, até para evitar que se manuseasse a distribuição de processo, caiu na mão do juiz, eu vou fazer algo para gerar impedimento dele, o parágrafo segundo fala que é vedado a criação de fato superveniente para buscar caracterizar o impedimento do juiz. Por exemplo, eu processo o juiz só para constar que eu tenho um processo contra ele, e aí gera um impedimento lá do inciso 9. Entende? Pessoal, seria muito fácil. Caiu no juiz que eu não quero que julgue o meu processo, é só, então, eu buscar uma tentativa para fazer que ele participe, que ele se enquadre em um dos 9 incisos lá do artigo 144. Não é permitido. Parágrafo 2º do 144 deixa claro isso, tá bom? Para fechar o 144 ainda, se fala que o impedimento desse inciso terceiro, que a gente já falou, também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Vou dar um exemplo. Eu, como advogado, eu sou coproprietário, cofundador de uma sociedade de advogados, que é registrado na Ordem dos Advogados, tudo certinho. Sou eu e minhas 2 sócias hoje. E imaginem que cai um processo na mão de um juiz que vai analisar o processo e ele é o meu irmão.
O juiz é meu irmão, vamos imaginar isso. E aí o cliente do escritório está lá, eu faço assim, então faz uma procuração só para as minhas duas sócias. Eu não vou atuar no processo, porque se eu não atuar, o impedimento dele é comigo, e aí não teria problema se no processo minhas duas sócias atuassem. Seria uma forma de tentar fugir desse impedimento. Só que no parágrafo 3º fala assim, mesmo se eu não trabalhar neste processo, no caso do meu irmão, por exemplo, meu irmão juiz, mesmo se eu não participar em nada do processo, mesmo se meu nome não constar na procuração, só por eu participar daquele escritório de advocacia, mesmo se eu não atuar no processo, vai gerar, sim, o impedimento do juiz ou da juíza. Tá bom? Maravilha. Pessoal, os impedimentos estão aí, gravíssimos. Vamos falar agora de suspeição. A suspeição do juiz está lá onde? No artigo 145. E é uma quantidade menor. Enquanto os impedimentos estão elencados em 9 incisos, as questões de suspeição estão em 4. Primeiro caso, quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes e seus advogados. Aí, Ita, que enquadraria a hipótese que você me falou, de ser amigo, é muito amigo, é uma situação de suspeição. Quando é amigo íntimo ou inimigo, eu tenho a suspeição. Lembrando, suspeição não é matéria de ordem pública, eu tenho que questionar e tenho que fundamentar, porque pode existir defesa, tá bom? Segunda situação que gera suspeição do juiz e que vai impedir também de trabalhar aqui no processo, tá bom? Segundo inciso, receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de ter iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Basicamente, se tiver algum tipo de envolvimento, receber algum benefício, um presente, se tiver dado conselho sobre o processo para a parte, ele não vai poder ser juiz por ele ser suspeito naquele processo. Terceira hipótese, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes desse em linha reta até o 3º grau. Pessoal, no que diz respeito aqui a essa atuação, é até o 3º grau, vai ter essa questão de participação, né, na questão que envolve essa dívida, só que prestem atenção. Aí no 3º inciso fala assim, em linha reta, parentes em linha reta até o 3º grau. Não colocou aqui os parentes em linha colateral. Então, aqui é bem específico esse 3º inciso, quando é devedor até o 3º grau em linha reta, tá bom? Seria filhos, avós, pais, netos, bisnetos, bisavós, essa relação da linha reta até o 3º grau. Se o juiz ele é credor, devedor, de cônjuge, companheiro, ou de parente, ou o parente dele também for, na parte que ali está no processo, o juiz é suspeito, existe questionamento na atuação dele, tá bom? E a quarta hipótese, que está aí elencado no artigo 145 do CPC, como um caso de suspeição, quando o juiz tiver interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Como se trata de suspeição, até para evitar maiores constrangimentos, o parágrafo 1º do artigo 145 fala para a gente, poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. No que diz respeito aqui à atuação, o juiz simplesmente pode virar e falar o quê? Eu sou suspeito. E ele nem precisa justificar qual suspeição, qual desses incisos. Ele pode falar que ele é suspeito por motivos de foro íntimo. Só dele falar isso. E por que se permite ele falar sem, por exemplo, ele determinar qual seria a suspeição? Porque a gente tem que incentivar um juiz que tem alguma questão que possa vir a se questionar sobre a sua imparcialidade, que ele exteriorize isso o quanto antes. Então, por isso, se o juiz entende que ele mesmo já verifica a possibilidade de um desses incisos, o parágrafo 1º do artigo 145
deixa claro que o juiz poderá, de ofício, se declarar suspeito por motivo de foro íntimo e não vai precisar, inclusive, fundamentar. Tá bom? Não vai precisar, inclusive, informar qual seria as razões da sua suspeição. Ele só vai falar que é suspeito por motivo de foro íntimo. Lá no 145 fala que será legítima a alegação do suspeito, será ilegítima a alegação de suspeição quando, a primeira hipótese, houver sido provocado por quem alega, ou segunda hipótese, quando a parte que alega houver praticado o ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Se você, por exemplo, entra no processo, no caso de suspeição, e não questiona a suspeição, no que diz respeito ao processo, você está correndo um risco de quê? De entender que você aceitou, porque um detalhe, diferente do impedimento, se a suspeição não for alegada no momento correto, vai seguir para o juiz analisar. E aí, no caso específico que você havia falado, se não foi questionada a suspeição, seguiu, é como se a parte tivesse aceitado, que aquele juiz viesse a analisar o processo. E por que isso é importante saber disso? Porque se você tem um juiz suspeito, ele vai julgar seu processo e você não se manifestou, pessoal, o risco da decisão não ser favorável para o seu cliente é muito grande. Então, tem que ser manifestado, sim. Só que quando eu devo fazer as manifestações? Isso vale tanto para o impedimento quanto para a suspeição. O artigo 146 caput fala para a gente assim: no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documento que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. O que é isso? Aí está falando qual é o prazo que você tem para fazer o pedido de impedimento e suspeição. Qual a vantagem do impedimento? Como é matéria de ordem pública, a qualquer momento você pode fazer, tá bom? Mas na suspeição esse prazo tem que ser respeitado de forma rígida. Por quê? Você tem conhecimento, seja no caso de impedimento ou de suspeição, de alguma das hipóteses lá elencadas no 144 ou no 145 do CPC, entende que ali você teve conhecimento e aplica-se ao caso seu, o juiz é impedido, o juiz é suspeito. Do momento que você teve conhecimento, você tem 15 dias para fazer sessão, questionando aquela atuação do juiz, tá bom? E aí eu vou ter que fundamentar, falando com base em que eu estou alegando aquilo, falando o motivo, qual que é o artigo, o inciso que eu estou me fundamentando, e se possível, se for necessário, junto os documentos que provam aquelas minhas alegações, e um rol de testemunha, para caso venha a ser necessário se escutar as testemunhas, para que elas comprovem que realmente aquele juiz, que aquele juiz, ou mesmo que aquele membro do Poder Judiciário como um todo, ele é impedido ou suspeito. No parágrafo 1º do 146, fala para a gente que se reconhecer o impedimento ou suspeição, se o juiz concordar, ao receber a petição, ele vai mandar já imediatamente o processo para o seu substituto legal, e se ele não concordar com o impedimento ou suspeição, tem casos de juiz, e aí é o que fica mais suspeito, né, tem alguns casos, que fica muito mais questionável em algumas situações de atuação, quando o juiz nega um impedimento ou suspeição, ele vai mandar que se faça a caminhada desse questionamento em apartado, vai retirar e colocar em um processo à parte, e dentro de 15 dias, o juiz vai apresentar suas razões, acompanhadas do rol de testemunho, se houver, e vai mandar esse incidente de impedimento ou suspeição para o tribunal julgar. Então, o parágrafo 1º fala assim: qual é o prazo lá no 146 que eu tenho, como advogado do meu cliente, para pedir um impedimento ou suspeição de um juiz? 15 dias da data que eu tive conhecimento do fato de impedimento ou do fato da suspeição. Chega na mão do juiz, o juiz vai analisar. Se ele concordar
que realmente ele é impedido, que ele é suspeito, se ele concordar, simples, ele vai concordar e mandar para o juiz que ele entende ser aquele que é o seu substituto legal. Mas também ele pode virar e falar, não concordo, porque não vislumbra aqui efetivamente a situação que você está elencando aqui, falando, e não é caso de impedimento, não é caso de suspeição. Quando o juiz ele não concorda com o pedido de impedimento ou de suspeição, ele vai fazer com que aquele pedido ele tramite em apartado, retira do processo e vai caminhar um processo próprio, em apartar, vai ficar apartado, andando no caminhar próximo, mas em um processo fora. E em 15 dias, o juiz ele vai apresentar as razões para que ele não concorde com aquele impedimento ou suspeição. Só que um detalhe, quando ele faz essas razões, quem vai julgar se ele é impedido ou suspeito? Ele mesmo? Claro que não, porque no momento que o juiz ele não concorda e ele faz em 15 dias uma defesa, teoricamente, acerca da sua possibilidade e sua imparcialidade na condução de um processo, ele não vai poder julgar se ele é ou não impedido ou suspeito. O que ele vai fazer? Vai mandar esse incidente para o tribunal acima dele. E aí o tribunal vai parar para analisar e verificar se é ou não realmente uma situação de impedimento ou suspeição, ou se não é, para o processo seguir com aquele juiz. Tá bom? Parágrafo 2º fala para a gente que quando esse incidente ele é distribuído para o tribunal analisar se aquele juiz que está questionando que não é impedido, que não é suspeito, ele chega lá, vai para a mão do relator, de um desembargador, de um ministro, e vai declarar os efeitos daquele incidente. Se vai ter efeito suspensivo, né, pessoal? Aí, no que diz respeito ao efeito suspensivo, que está no inciso 2º, o processo vai ficar parado até o incidente de impedimento ou suspeição ser analisado, ou se ele não vai ter efeito suspensivo, o processo vai continuar caminhando normalmente. Lá no parágrafo 3º do 146, fala para a gente sobre a questão da declaração. Lá no parágrafo 3º fala que enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, eventuais tutelas de urgência que venham a ser requeridas devem ser feitas direcionadas a um substituto legal. Enquanto o tribunal não analisar se vai dar efeito suspensivo ou não para o incidente de impedimento ou suspeição de um juiz que não concordou com as alegações que foram feitas sobre o seu impedimento ou suspeição, se eu tiver que fazer um pedido de tutela de urgência, eu tenho que fazer para o substituto legal, tá bom? Em relação ao julgamento aqui, lá no tribunal, quando há esse questionamento e o juiz não concorda, ele manda para o tribunal, verificando que a alegação do impedimento ou suspeição é improcedente, o tribunal vai simplesmente rejeitá-la. Rejeitou, o processo volta a caminhar normalmente, que aí o tribunal vai estar entendendo que aquele juiz ele é imparcial, sim, e tem possibilidade de julgar o processo. No parágrafo 5º fala, se for acolhida a alegação, tratando de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal ele vai condenar o juiz nas custas, os gastos processuais, e vai remeter o processo ao substituto legal, podendo o juiz recorrer dessa decisão. Então, se o tribunal entender que realmente, depois de analisar aquela situação, mesmo o juiz não concordando, mas o tribunal entender que ele é sim impedido, que ele é sim suspeito, o juiz vai ser condenado ao pagamento de custas, porque ele que gerou o gasto ao Poder Judiciário para ter que fazer a análise daquela situação, sendo que ele era um juiz suspeito ou impedido, tá bom? No 146, o parágrafo 6º fala que reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal também vai ter que fixar o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Por quê? Lá no parágrafo 7º fala o porquê. Porque o tribunal vai ter que declarar nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já tivesse presente o motivo do impedimento. Ô, professor, nesse caso... Pode falar. Nesse caso aí, assim,
você falou que o impedimento pode acontecer mesmo depois do trânsito em julgado, da coisa julgada. Então, vai interferir até na decisão dele? Tudo. Tanto, e aí aqui, eu estou falando, aqui é tanto o impedimento quanto a suspeição. Vamos imaginar assim, Jéssica, eu não concordo que você é uma juíza imparcial, porque eu entendo que tem um do 144 ao 145 aplica-se a você no processo. Eu venho falando assim, Jéssica, você é impedido. Ou então, Jéssica, você é suspeita. Se você concorda com minha alegação, que você é impedido ou suspeita, o que você vai fazer, Jéssica? Vai pegar e mandar o processo para o seu substituto legal, segue a vida, você não vai atuar no processo. Mas se você, como juíza, não concordar, você vai ter que manifestar e vai mandar para o tribunal analisar o caso. Se o tribunal analisa o caso e ele verifica que eu, advogado, estava certo e você é uma juíza que é sim impedida ou é sim suspeita, além de você ter que pagar custas, o tribunal vai ter que analisar quais os atos que você realizou sendo impedido ou suspeita. Por quê? Esses atos não vão ter validade. Terão que ser declarados nulos e todos refeitos. Por quê? Porque eu vou ter sempre o questionamento se você estava ou não sendo imparcial. Conseguiu? Entendi. Maravilha, então. É interessante, né, pessoal, a gente ter esse mecanismo até por uma segurança para a gente, né? Sim, exatamente. Igual aqui, como a comarca que é pequena, então todo mundo conhece todo mundo e todos os advogados conhecem todos os juízes. Então, tem hora que eu acho que rola meio que uma baixaria entre eles, Sim, que é uma bagunça, uma coisa fora de cogitação. Sim. E aí, você ter esse mecanismo até para evitar esse tipo de situação, né, pessoal? Poder estar lá para julgar de forma independente, de forma imparcial, e nós não podemos deixar que interesses e vontades pessoais maculem essa atuação do Poder Judiciário. É até por isso que nós temos esse mecanismo para nos fortalecer nessa caminhada como advogados. Né, pessoal? Maravilha. 147, já estamos caminhando para os finalmente. Fala que quando 2 ou mais juízes forem parentes, aí é o parentesco de juízes, consanguíneos ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro atue, caso em que o segundo vai ter que se escusar, remetendo os autos ao seu substituto legal. Se tem 2 juízes que são esposa ou são parentes até em linha reta ou colateral, até o 3º grau, quem tiver primeiro contato com o processo, o outro está impedido de julgar. Uma questão simples, mas foi importante deixar aqui claro essa situação também, tá bom? Por fim, em relação à questão de impedimento e suspeição, lá no artigo 148 faz uma importante ressalva, e eu acabei de colocar para vocês. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais no processo. Por exemplo, o oficial de justiça, o perito, o tradutor, o juramentado, qualquer parte que seja imparcial no processo, qualquer auxiliar da Justiça, qualquer membro do Ministério Público, também vai se aplicar todas as questões aqui de impedimento e de suspeição que se aplica ao juiz. Porque a imparcialidade não é só do juiz, ela tem que ser de todo o poder judiciário. É tanto que no parágrafo 1º do artigo 148 fala que a parte vai ter que arguir impedimento ou suspeição desses aqui do 148 em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade que puder falar nos autos. O juiz, ao analisar a questão, o parágrafo 2º fala do 148, ele vai mandar processar esse incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de provas quando necessário. Nos tribunais, a arguição aqui do parágrafo 1º vai ser disciplinada pelo próprio regimento interno de cada tribunal, é o que está no parágrafo 3º, e no que diz respeito a impedimento e suspeição, o parágrafo 4º deixa claro que isso não pode ser aplicado a
testemunha. Por quê? A testemunha, ela não é impedida nem suspeita. Se você não concordar que ela é independente, você pode fazer uma contradita, questionar a lisura daquele testemunho e pedir para o juiz não escutá-la como testemunha. Não é aqui no ponto de impedimento e suspeição. Curiosidade, pegadinha para não cair em prova. Quando impedimento e suspeição for de algum desses dos 3 incisos do artigo 148, membros do Judiciário, membros do Ministério Público e também sujeitos imparciais do processo e qualquer auxiliar da Justiça, né, como um todo, não suspende o processo. O incidente de impedimento ou suspeição não vai suspender o processo. Já quando é do juiz, existe a possibilidade de suspender o processo. Então, coloca essa observação. Quando se trata de um incidente de impedimento do juiz ou de suspeição do juiz, existe a possibilidade de se suspender o processo enquanto não tiver uma decisão do tribunal. Já que, quando se trata do artigo 148, eu vou ter que analisar aquela situação, mas não vai possibilitar a suspensão do processo, um incidente de impedimento ou suspeição de membro do Ministério Público, de auxiliar da Justiça ou dos demais sujeitos imparciais no processo. Tá bom? Perfeito, então. Em relação a essa arguição de impedimento ou suspeição, é algo que você deve ficar sim atento na vida profissional, porque se você tem um processo em que tem alguém que é impedido ou suspeito, a tendência que tenha um julgamento que não seja benéfico para o seu cliente é grande. Então, por isso, você tem que ter uma atuação muito combatida, não pode ter receio, tem que ser muito técnico, mas fazer com que o direito do seu cliente seja resguardado. Tem que ter muita atenção e seguir esse passo a passo aqui, do artigo 146 a 148, quando você vislumbrar alguma das hipóteses dos 9 incisos do 144, dos 4 incisos do 145. Tá bom? Maravilha, então. Sobre a arguição de impedimento e suspeição, tudo que eu queria falar com vocês eu consegui falar. Quero saber, conseguiram entender? Ficou claro? Gostaram? Ficou compreendido? Jéssica mandou aí. Fico feliz, então. Conseguiu entender tudo certinho, né? Maravilha. Perfeito. Pessoal, vou só pedir um favor. Vou encerrar a gravação e vim falar com vocês, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado por ter participado dessa jornada aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Nos encontramos em outras oportunidades. Um grande abraço. Até a próxima.